Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho de Aruanda. E vamos hoje falar como não poderia deixar de ser nossa mãe Iansã, 4 de dezembro, dia de comemorar essa grande força na Umbanda, essa grande orixá. Nós temos Iansã sincretizada com Santa Bárbara, por conta dos festejos do catolicismo. E por que isso? Porque elas têm arquétipos, algumas coisas em arquétipos em comum, e que historicamente foi necessário esse sincretismo. Então, Iansã, ela é a senhora ali das ventanias e também ligada à questão dos raios, né? Apesar dos raios serem atribuição de Xangô, mas a gente está sempre ligando a ela por conta das tempestades, tudo isso. E aí a gente tem Santa Bárbara, que é quando é degolada pelo pai, né, martirizada, ela o pai recebe um raio fulminante, né, e mata na hora. Então, esses sincretismos que a gente vai percebendo. Em alguns locais existe o sincretismo com Santa Catarina por conta até mesmo da semelhança das duas santas na imagem, como elas são colocadas, né, na imagem. Então, por isso, comemoramos no dia 4 de dezembro. Mas Iansã é um orixá africano, é uma deidade, é uma deusa africana, né? Então, ela está ali com toda aquela cultura, trazendo toda aquela força daquela terra, daquele local, e vem trazendo para nós o entendimento de várias forças da natureza por conta disso. Então a gente vai ali perceber em Iansã como toda essa movimentação dos ventos, das tempestades, de tudo isso que chega de forma arrebatadora na nossa vida, nós vamos entender isso através da força da natureza que é essa mãe. Então, quando a gente fala de Iansã, nós falamos de Oiá. Por que Oiá? Lá na Nigéria, né, o rio Níger é cultuado para Iansã como o rio Odo-Oiá. Então, esse Oiá vem do rio Níger, dessa ligação, dessa conexão. E aí, quando a gente vem para a questão de entender o que está se falando ali, né, de compreender tudo o que foi passado para nós através sempre da palavra, né, porque é passado de pai para filho, de tempos em tempos. Então, veio aí o entendimento de que, como eles falavam e falam, né, Oiá Messan Orum, né? Então, Oiá por conta do rio, né? Oiá Messan Orum, com essas corruptelas, com essa coisa de juntar, de compactar muito a palavra, Oiá Messan, Iansã. E aí fica Iansã, né? Alguns estudos falam da mãe do entardecer, que é dado por Xangô para ela um título. Então a gente tem aí alguns entendimentos dessa palavra que no final compreendemos que todos estão certos, né? A gente vai perceber que está tudo ligado realmente a essa força, e essa força que chega transformando a nossa vida. Iansã é transformadora porque ela vem com seus ventos e ela vem levando tudo, ela vem trazendo o que é novo, porém ela traz o que é novo derrubando o que estava ali antes. Então tem tudo isso de cair, né, desfazer, de você às vezes se sentir naquela destruição e ter que renascer. Então ela traz esses ventos de mudança e de novos paradigmas para a nossa vida. Então a gente começa a olhar, ela traz esse olhar, e às vezes na marra, porque a gente
se não for no sofrimento, muitas vezes a gente não quer aprender. Então ela traz nesse movimento as mudanças. Então Yansan é essa que vai mudar a nossa vida, que vai mexer com tudo, né? É uma orixá que ela, nos itãs, nas histórias, né, africanas, ela se relaciona com todos os orixás. E ela é muito esperta, ela é muito inteligente, então ela vai e aprende com cada um o que interessa, e ela acaba tendo várias capacidades ali. Então, ela tem a questão de ir para a guerra, das armas, né? Por exemplo, com Ogum, com a questão da espada, e Paiomulu, que ela lida com os mortos, ele dá esse conhecimento a ela. Então, é o orixá também que lida com a morte, que lida com o que se chama eguns, né? Não é muito comum na Umbanda, mas a gente ouve muito falar isso, né? Aquela que vai levando os eguns, ou seja, aquela que leva os desencarnados. Então, aqueles que estão ali sofrendo ou criando algum problema, ela vai conduzir, porque eles não é para que eles estejam aqui perdidos, né? Eles têm que ir para o lugar que devem estar. E aí, por conta disso, se fala dos 9 céus, que ela leva esses desencarnados para um desses 9 céus. Então, Yansan é essa que vai conduzir, que não tem nenhum problema com a morte. Ela consegue lidar com esse momento, né? Então, Paiomulu faz ali o desenlace, o corpo é entregue, né, à terra, à lama de Nanã, e Yansan leva. A Yansan conduz com o movimento dela. Quando nós percebemos Yansan no terreiro, ela vem para fazer esse encaminhamento. Então, se tivermos um olhar mais apurado, a gente vai perceber no momento que é necessário que ela esteja ali. E aí, com isso, ela leva o que está ali naquele terreiro, naquele momento, muitas vezes trazendo problemas, nas obsessões, ela pega e leva, encaminha. Lógico que vai caber a cada um que estava ali com aqueles obsessores não atraí-los novamente, mas ela traz essa função. E ela faz isso com Eruexim, né? Aquele cabo que tem um rabo de búfalo, outros falam rabo de cavalo, mas é aquele cabo que empurra, que conduz. Né? Então parece que ela está espantando, que ela está dando empurrãozinhos ali com o Eruexim, com esse rabo, né? Então ela vai fazendo toda essa movimentação de limpeza. Né? Limpeza no sentido de que o que não é para estar aqui não vai mais estar, ela vem para resolver. E Yansan é aquela que resolve, que vem para fazer. Então quando ela chega, é ventania mesmo, a gente sente toda a movimentação dela, né? Madrinha dos boiadeiros, que também fazem esse trabalho maravilhoso, que vem para retirar, para levar, e muitas vezes de uma forma mais incisiva, mais dura, necessária, esses espíritos que estão muito sem aceitar que tem que ir, que precisam não estar mais ali prejudicando outras pessoas, os que estão encarnados. Então, ela vai trazer toda essa movimentação, todo esse trabalho com os mortos, com os desencarnados. Os seus filhos sentem muito isso, eles percebem muito isso. Às vezes, se não estiverem equilibrados, eles vão sofrer muito com isso. Então, é preciso que tendo esse conhecimento, eles consigam entender como é que aquilo está funcionando na mediunidade deles, né? Porque filho de Yansan percebe muito isso, toda essa movimentação dos desencarnados. E eles não costumam ter problemas, né? Não costumam ter medo, não existe muito isso. A questão é o que aquilo é causado na vida deles. Aí sim acaba sendo um problema. Então, são pessoas que precisam desse olhar. Por isso que é interessante o autoconhecimento, por isso que quando a gente estuda os orixás, a gente vai entender o que aquela força, aquela energia, aquela potência está fazendo na nossa vida. E como é que nós, com determinadas características, filhos de tal ou tal orixá, a gente vai ter tendências
para fazer coisas boas e coisas que não são tão boas. As coisas que não são boas não tem a ver com o orixá, tem a ver com as nossas dificuldades. Ainda somos espíritos caminhantes, aprendendo, estamos aqui nas nossas lutas, ainda imaturos nesse planeta, tentando nos melhorarmos e tal. Então, não tem a ver com o orixá. E quando a gente fala de Yansan, a gente não pode achar que é porque eu tenho determinada atitude, é porque é filho de Yansan. Não, a gente tem determinada atitude porque é a nossa limitação, porque ela é uma força perfeita da natureza e ela só vem para fazer o bem. Só que nós, vem aquela sensação, aquela energia pra gente, aquele furacão, né, de sensações, de coisas, porque é assim que o filho se sente, parece que se sente dentro do olho ali do furacão, e conforme ele estiver, ele vai ter dificuldade com isso. Então ele pode ser levado para algo que não seja tão bom, porque ele não está bem. Então esse direcionamento fica todo comprometido. Então, mas são normalmente pessoas que têm muita boa vontade para fazer as coisas. São amigos bons, leais, são pessoas prontas para o trabalho, prontas para a guerra. São ótimos companheiros de guerra, né? E aí, quando a gente fala de guerra, não é para brigar com ninguém. É a guerra para que, quando você precisa de algo e você pede a um filho de Yansan, se ele estiver mesmo na energia desse orixá, dessa mãe, ele faz, ele dá o jeito, né? Do jeito dele. Às vezes, meio atabalhoado, meio estranho, porque vai naquela coisa, né, de fazer e resolver. Mas ele faz, porque ele tem esse ímpeto de movimento. Então são pessoas também muito boas para isso. São diretas, não enrolam. Então se você faz uma pergunta para um filho de Yansan, ele vai ser direto, vai ser sincero. Ele não vai ficar contornando, fazendo coisas ou firulas. Não existe isso. Ele vai direto ao ponto e ele vai responder. Porque ela é assim, né? Ela é direta, ela vem para fazer e resolver o que tem que ser resolvido. Então, lógico, se a pessoa está com algum desequilíbrio, ela entende essa energia dessa forma e acaba sendo conduzida para uma coisa que não é legal. Aí acaba acontecendo isso que a gente escuta, que são bricões, barraqueiros, isso e aquilo. De forma nenhuma, né? Existem filhos de Yansan. A gente tem aí, por exemplo, o exemplo da Maria Bethânia, né? Maria Bethânia é uma mulher muito refinada, mas percebemos nela aquela questão de ela que tem que falar, ela fala. Então é uma característica já de equilíbrio, de que você está percebendo ali que aquela força está se equilibrando, né? Não está ali brigando com todo mundo porque quer resolver, porque quer fazer, porque tem que ser do seu jeito. Então é sempre esses cuidados que a gente tem que ter com as forças que nos regem, né? Então Yansan é essa movimentação, mas não só para os filhos, ela é a movimentação para todos nós, ela é uma força, ela é esse aspecto divino de movimento. Então é a senhora dos ventos, né? A senhora das tempestades, de tudo isso que nos chega, né? Do elemento fogo, transformador. Então quando a gente acende ali uma vela e vê o fogo, a gente está vendo Yansan. Quando a gente está vendo a questão da eletricidade, de tudo isso, é em Yansan. Então a gente pode perceber essa energia em muitos aspectos do nosso dia a dia. A gente vai perceber em Yansan. É por isso que desenvolver essa sensibilidade a essas forças da natureza, a gente vai se conectando e vai tendo uma ligação. Ao contrário disso, a gente se afasta das forças da natureza, nos afastando de forças que são nossas também. E aí vamos até mesmo adoecendo, porque a gente se desconecta. E Yansan chama para se conectar com ela. E quando você se conecta com ela, você traz transformação para a sua vida. O tempo todo traz movimentação, traz o bom combate, a guerra. Eu vou para conseguir, eu vou para fazer, não vou ficar parado. Tem que resolver, eu resolvo. Lá do meu jeito, mas eu vou resolver. Então, ela vai nos trazer tudo isso. Então, que possamos aprender, né, com essa energia e entender essa força que nos chega como o grande
a grande transformação no sentido de que tudo que veio até agora eu preciso um pouco que destruir, ou seja, desfazer, para poder desconstruir. E naquela desconstrução eu começo a ter um outro entendimento. Então, como ela é ligada ao elemento ar, e o elemento ar é pensamento, é ligado aos pensamentos, a gente vai perceber que essa transformação, ela vem muito nos nossos pensamentos. As coisas vão mudando. As ideias a respeito do nosso olhar para o mundo muda, e Ansan traz isso para nós, sempre um novo olhar, sempre uma inovação, sempre aquilo que transforma, que movimenta, que nos faz ir à frente. Não dá para ficar parado com Ansan. Se a gente ficar parado, a gente começa a perceber que aquela força está adoecida em nós, aquela força não está funcionando em nós, e nós precisamos de todas as forças funcionando para ter esse equilíbrio, ter uma vida mais legal, mais saudável, emocional, mais bacana. E aí pedimos à Mãe Ansan que possa nos trazer isso, toda essa movimentação. Então, que Oiá nos leve sempre com seus ventos. Desejo que ela sopre brisas suaves no rosto de cada um, que possa acalmar também, porque ela também acalma. Ela também é uma borboleta leve, suave, livre, né? E que os seus ventos fortes possam vir para transformar e levar o que não é bom. E que a gente lembre do búfalo, né? A força, essa força desse animal selvagem que tem coragem para tudo, que não tem medo de nada. Quando a gente olha um búfalo, é o que? Nossa, né? Aquela força ali, aquela coisa grande que vai empurrando, que vai tirando tudo do caminho, né? Então é isso que Ansan faz, que a gente possa retirar do nosso caminho tudo que não é bom, que a gente possa ir com essa força mesmo, com essa gana que essa mãe traz pra gente, para que sejamos pessoas melhores para nós, para os outros, para fazer diferença nesse mundo, né? Eparrei Ansan, Eparrei Beloiá, que tudo de muito bom possa ser trazido por essa mãe para todos. Um abraço, até o próximo vídeo.